Eu queria começar com você o seguinte. Como foi aquela emboscada do Sport? O que aconteceu na realidade? Você estava lá? Tava lá, Então, você estava dentro do ônibus. dentro do Então, ônibus. como é que foi? Como é que os jogadores se sentiram? Como é que vocês se sentiram? Porque acredito que vocês ficaram surpresos. Foi uma coisa inesperada, surpreendente. Inclusive pelo tamanho da voracidade da violência, né? Bem, foi um trauma, né? Uma situação assim muito fora do padrão. A gente foi jogar futebol em Pernambuco, um jogo contra o Sport, um grande adversário. Tem um duelo regional ali natural, mas as diretorias não alimentam qualquer tipo de rivalidade. A gente não tem uma briga entre diretoria nem nada. O jogo foi tranquilo, né? 1-1, a gente fez o gol, desempataram no final, mereceram o empate. E terminou o jogo, a gente tava voltando pro hotel assim, totalmente, como você já voltou muito, relaxado. Despreparado. Sabia que a distância era grande, né? Porque a Arena Pernambuco é distante de Sim. Recife e tal. Então tava ali, cada um no seu celular, um dormindo, conversando. E eu ando na frente, né? Eu vou ali na primeira fileira. E na hora que a gente tava, sei lá, 50 km por hora, mais ou menos, o ônibus, 50, 60. E eu vi do lado direito o movimento de torcida do Sport, torcida organizada do Sport. É o pessoal que veste amarelo. Eu tô falando isso para ser bem específico. Tá, quem foi? Né? Para não dizer, Pra não a gente generalizar. tá falando que é a torcida do Sport. Não, foi aquele pessoal que veste amarelo. E aí eu vi a correria deles, imaginei rapidamente que era alguma briga entre eles, polícia dispersando, alguma coisa assim. E o nosso ônibus passou, tinha um ônibus deles parado, mas na frente, do lado direito. Na hora que a gente passou esse ônibus, veio a pancada, né? E na hora é um desespero, porque você não sabe o que aconteceu. É pedra, aí teve gente que disse, não, é bomba também, explodiu. E aí um jogador, o Sacha, veio pra minha frente assim, presidente, e ele sangrando, e caindo sangue. Eu tô bem, e ele queria que eu dissesse que ele tá bem, né? Ele tava com dúvida se o corte era pequeno, era grande. E aí começa aquela loucura no ônibus, cada um diz uma coisa, liga pro presidente do Sport, liga pra polícia, para o ônibus. E naquele momento eu também estava impactado pelo que aconteceu, mas eu tinha que tomar decisão. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ouvi assim as pessoas falando, eu digo, peraí, vamos cuidar dos feridos. E aí chama o médico, tinha um médico no ônibus, Sim. né? Cuida de um, cuida de outro. Paramos mais na frente. Aí a polícia tinha escolta da polícia, às vezes as pessoas, não tinha escolta, tinha escolta. Tinha uma viatura e 6 motos. Paramos num lugar mais iluminado, mais na frente, os mais feridos entraram na viatura da polícia e foram para o hospital mais próximo e daí seguiu o atendimento. Uma coisa terrível, né? Até hoje, nesse momento aqui da entrevista, nenhum culpado, nenhum preso. Isso me espanta. Que força que essa torcida tem, né? Que não é punida pelo clube, não deixaram de ser reconhecido, de vender ingresso. Não é punida pelo Estado, porque ninguém foi preso, ninguém foi identificado. Os líderes da torcida não foram chamados para depor, quando todo mundo sabe que foi, e eles mesmos assumiram depois em um vídeo. Então, me espanta esse movimento aí, né, para não chamar de um pacto, de que ninguém é punido. A gente sofreu um atentado, foi bomba. Sim. Isso é atentado, isso é tentativa de homicídio, isso é muito grave. Isso acho que põe em xeque a segurança pública do estado de Pernambuco, porque quem vai visitar lá está sujeito a isso e não acontece nada, né? E isso é muito grave. Então, espero que esse episódio ele seja um divisor de águas no futebol brasileiro, que a partir daí se tenha uma legislação ainda mais forte a nível desportivo mesmo, e sabendo eu que o próprio Fortaleza pode ser vítima disso, porque a nossa torcida também, estou dizendo que tem santo na nossa torcida também briga, né? Também fazem coisa errada, punimos eles, essa é uma diferença, né? A diretoria nossa já puniu ele 2 vezes, cortando relações, mas espero que esse caso seja um divisor de águas. Por muito pouco o casal não morreu. Sim. Por muito pouco. Tem o laudo dos peritos que fizeram o exame de corpo de delito nos 6 atletas, que em 2 deles, se a lesão fosse 1,5 centímetro a mais, poderia ter sido fatal. Então não dá para achar que isso é algo comum. Porque assim, você falou, lá parece que tem um acordo lá, né? Entre eles, os caras não foram chamados para depor, não aconteceu nada. Você não acha que o futebol no Brasil, ele vive atrás da impunidade e que precisa de alguém ou de alguns que passam para frente
e briguem por uma justiça, por uma segurança. A questão não é nem só a justiça, a questão é segurança, que hoje é segurança dos atletas. Porque antes a gente discutia a segurança dos torcedores. Agora não é só dos torcedores, são dos atletas também. Na verdade, Casal, eu não acho, não. Eu tenho certeza de que o futebol tem um ambiente que tolera agressão. Isso começa nas redes sociais. Quando nas redes sociais se permite que ameace, que chame as pessoas de lixo, que diga que só resolve, só vai ganhar quando der porrada, só vai ganhar quando fizer o protesto no CT, ou quando... Gente... Agredir jogador, quebrar carro de jogador. Isso não é tolerável. Ano passado, contra o Santos, nós vencemos o jogo, o Santos acabou rebaixado, carro de jogador foi queimado. E ninguém também foi punido. Exatamente. Queimaram o carro do jogador. Né? Foi uma agressão absurda. A torcida está chateada, o resultado esportivo não veio. Ok, o torcedor fica chateado. Nós somos torcedores também. Mas tem um limite. E esse limite ele foi ultrapassado há muito tempo, quando se tolera na rede social, invasão de CT, tocar em aeroporto. Né? Parece que pode. Não, no futebol pode. No futebol você pode botar o dedo na cara, você pode xingar, você pode ameaçar. E isso vai ganhando uma escala maior de jogar pedra em ônibus, de jogar bomba em ônibus, até que ponto vai ser tolerado. Então, acho que começa numa origem bem anterior do que jogar pedra, como foi no Danilo Fernandes, e como foi as bombas no nosso ônibus. E diga-se de passagem também, para se fazer justiça, né? Para ser correto, eu acho que as pedras nem eram para o nosso ônibus, viu? Eu acho que as pedras eram para o ônibus da nossa torcida organizada. Entendi. Eles confundiram. E confundiram. Eu acho que as pedras não eram para o nosso ônibus. Porque faz sentido. A gente vai estudar esse movimento, né, de torcida organizada, e eles dizem, não existe um código de ética que não se ataca a delegação de outro time. O caso do Bahia foi a própria torcida do Bahia que jogou a pedra chateado por performance esportiva. Uhum. Né? O Bahia vinha de um rebaixamento e tal, começou o ano mal. Então, eu tô só colocando para ser justo, né, para dizer o que não muda em nada. O crime não muda em nada, a gravidade. Se fosse na torcida organizada, eu acho que a comoção tinha que ser a mesma. Porque naquele momento não são jogadores, são pessoas, como são seres pessoas, os torcedores. Aí eu trago o paralelo, Casão. Se em qualquer grande cidade estiver passando um ônibus com passageiros normais, passageiros, pessoas comuns que estão indo trabalhar, e alguém jogar uma bomba dentro desse ônibus, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser presa de imediato. Sim, exatamente, ela vai ser punida de imediato, ela vai ser acusada de tentativa de homicídio, de terrorismo, né? Claro. E por que jogar numa torcida organizada pode ou jogar numa de delegação pode? Então, tem muitos questionamentos aí que eu acho que a gente tem que levantar e discutir. A Federação Cearense de Futebol informou, em nota oficial, que irá recorrer à sentença e pedirá a exclusão do rubro-negro da Copa do Nordeste. A FCF afirmou que irá solicitar o cumprimento do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que determina que o clube mandante tem a responsabilidade com a segurança do time visitante, incluindo o trajeto de chegada e saída da delegação.